Hoje, aqui no nosso curso de Gestão de Obras e Perícia, nós vamos falar de uma perícia bem comum para os arquitetos e engenheiros no Poder Judiciário. Bom, é a questão da avaliação de imóveis. Mas por que avaliação de imóveis? Bem simples. No Poder Judiciário, uma lide bem comum é aquela existente entre proprietários e inquilinos de imóveis. Bom, muitas vezes o proprietário quer aumentar o valor do aluguel, o inquilino não concorda e isso acaba virando um processo judicial lá no Poder Judiciário. E o magistrado não tem como avaliar se esse aumento de aluguel é viável, procede ou não. Por isso, ele precisa do arquiteto ou do engenheiro civil para ir lá no imóvel, avaliar todo ele e então dar o valor de mercado lá no laudo de perícia para que ele, juiz, possa chegar a uma sentença final, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo. Então vamos lá à nossa aula hoje de avaliação de imóveis, que é um objeto de processo bem comum para cair na mão de arquitetos e engenheiros para trabalharem como perito no Poder Judiciário. Bom, conforme eu disse no começo desse vídeo, são lides entre proprietários e inquilinos normalmente, um querendo aumentar o aluguel e o outro discordar. No Poder Judiciário não tem conhecimento do imóvel, não sabe se realmente aquele aumento no valor do aluguel procede ou não, e isso é muito comum em processos, então ele vai criar um perito para fazer essa avaliação e normalmente esse perito é um arquiteto ou um engenheiro civil e às vezes corretores de imóveis. Então vamos lá, nos métodos para essa perícia. É o método comparativo, o método da renda e o método involutivo. Vamos falar sobre o método comparativo. O mais utilizado, tá, pessoal? Ele usa o quê? A pesquisa de outros imóveis com as características semelhantes, como padrão, localidade, tipo, se é apartamento, se é casa, se é loja, se é sala comercial, e calcula dessa forma o valor. O laudo que nós temos aqui na nossa sala de aula virtual, aqui na nossa plataforma do curso, é um laudo onde eu fiz a avaliação de um posto de gasolina e eu usei exatamente esse método aí, o comparativo. Vocês já estão com o laudo aqui disponível para vocês aqui na plataforma do curso, na aba Arquivos, para vocês poderem baixar, tá? E ter como parâmetro para fazer os laudos de vocês. O método evolutivo. Pesquisa terrenos equivalentes e calcula o valor da área construída através do CUB por metro quadrado. Que esse CUB, o que é isso? É o custo unitário base. É de acordo com a Lei Federal 4.591, de 16 de dezembro de 1964. O artigo 54 diz: os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam obrigados a divulgar mensalmente até o dia 5 de cada mês os custos unitários de construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, calculados com observância dos critérios e normas a que se refere o inciso 1 do artigo anterior. O critério de avaliação é o padrão da construção e a idade do imóvel. Esse método é recomendado quando não existem imóveis semelhantes na região para se ter como parâmetro. O método da renda, pouco utilizado para imóveis residenciais, mais utilizado para hospitais, universidades, escolas e outros, leva em conta o valor de renda que o imóvel pode gerar. O método involutivo é o mais utilizado por construtoras e incorporadoras. Consiste na precificação de acordo com o aproveitamento do terreno e do retorno do empreendimento. Bom, então, pessoal, eu acho que ficou bem claro aqui, cada um deles.
E conforme eu falei, o que nós, arquitetos e engenheiros, vamos mais utilizar é esse método comparativo. Por quê? Porque esse é o mais tranquilo. A gente pega aquele imóvel ali, faz uma pesquisa de mercado no local, vendo imóveis semelhantes ou não. Por quê? Porque aí a gente vai chegar à conclusão do valor dos imóveis daquela região, o quê? Por metro quadrado. A gente chegando a essa conclusão, a gente consegue transportar isso para o imóvel que a gente está fazendo a avaliação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um laudo que eu fiz, um deles, sobre avaliação de imóveis, que foi um posto de gasolina, para vocês verem como isso foi feito e quem está no curso de gestão de obras e perícia, quem comprou o curso, está aqui na plataforma, está aqui na nossa sala virtual e está com acesso a esse laudo aqui na aba Arquivos. Então, pessoal, nós vamos aqui dar uma olhadinha em um dos laudos que eu fiz sobre exatamente isso que eu acabei de falar, que é a questão da lide, muito comum entre proprietários e inquilinos de imóveis. Então, vamos ver aqui como foi que eu desenvolvi esse laudo. E mais uma vez eu falo para vocês que esse laudo está disponível aqui na aba Arquivos, na nossa sala de aula virtual, na nossa plataforma do curso de Gestão de Obras e Perícia. É só clicar no link, para quem não comprou ainda, e comprar o curso, que vai ter acesso a esse laudo completo para fazer o download, ok? Então vamos lá ver como foi que eu fiz esse laudo. Bom, esse laudo aqui foi relacionado a um posto de gasolina, cujo inquilino não concordou com o valor pedido para renovar o aluguel do imóvel. Então, isso virou um processo judicial e o magistrado nomeou um perito, que no caso fui eu, e tiveram 2 assistentes técnicos nessa perícia também. Primeira coisa, a gente se dirigindo ao juiz, colocando aí a qualificação, do que se trata o documento, o laudo de perícia técnica, o número do processo, o autor, o responsável legal, o réu e o endereço. Essa é a nossa primeira página do laudo. Na segunda página, a gente vem explicando qual é o objetivo dessa avaliação técnica. No nosso caso aqui, renovatória de quê? De locação. Despejo por denúncia vazia, quer dizer, o inquilino está querendo um aumento de aluguel. Caso isso não ocorra, ele está ameaçando com o despejo do inquilino. Então, aqui eu coloco o dia que a perícia foi realizada, o local, o meu nome, quem estava presente. Na terceira página, nós vamos então já começar a colocar as características do imóvel analisado. Terreno de esquina, dando frente para a estrada, papapá, e começa a explicar. E também eu mostro aqui o entorno do imóvel, como ele é também, e ilustro isso com fotos, muito importante, viu, pessoal? Sempre nos laudos a gente ilustrar com fotos. Na página de número 4, a gente vem falando então sobre a conservação, a parte civil do imóvel. Então, eu coloco aí que o estado de conservação é bom, apresentando boa aparência nas dependências externas do posto e no interior da loja, na lanchonete e videolocadora, que é um posto com outros 3 setores. Então, tá aí as fotos, mais uma vez, ilustrando tudo. Na página 5, mais imagens, mostrando aí da locadora que existia lá, a foto da fachada. E assim a gente vai ilustrando o processo. Isso é fundamental para o juiz, para ele poder ver toda a situação
que se encontra o imóvel. Aí eu mostro o entorno, que é favorável ao comércio, situação socioeconômica local excelente. Fotos da parte elétrica. E aqui eu faço uma abordagem sobre a parte elétrica, falando que a fiação está aparente, está executada sem critério, fora dos padrões e normas técnicas. Aí eu menciono a NBR relacionada a isso, falo da instalação hidráulica. Isso tudo é muito importante para o arquiteto e engenheiro enfatizar, tá? No laudo, porque é importante o juiz saber o estado de conservação desse imóvel, e isso só quem tem condição de avaliar é o arquiteto e o engenheiro, e é por isso que muitas vezes o magistrado prefere chamar para essa perícia um arquiteto ou um engenheiro civil do que o corretor de imóveis, porque o arquiteto tem condição, o arquiteto tanto quanto o engenheiro civil tem condição de avaliar toda essa parte de uma forma mais abrangente, não só o imóvel em si, o valor comercial dele, bem como toda a parte de instalações, de conservação, porque são os dois profissionais qualificados para isso. Aqui eu menciono a legislação urbana local, qual é o zoneamento. Aqui eu detalho o problema apresentado. O locatário, senhor Ademar Papapá, vem requerer renovatória de aluguel, visto que, segundo o próprio, o locador, senhora Tereza Papapá e outros, requer o imóvel de volta para utilização em outra atividade comercial, e este se sente lesado, uma vez que tem neste comércio sua fonte de renda por 30 anos. Ademais, toda a construção da parte de escritórios e lojas foi feita por ele próprio há 20 anos. Algumas benfeitorias na parte da loja foi patrocinada pela Shell. O locador justifica alegando que quer o imóvel de volta para investir em uma loja de imóveis cujo projeto arquitetônico encontra-se disponível no processo. Caso contrário, ele concorda em manter o imóvel alugado com um novo valor locatício de R$10.000. Então, tá aí descrito o problema. Aí aqui eu começo então a fazer a análise de toda a situação e eu explico aqui quais são as frentes de verificação. Letra A, análise fundamentada pelo depoimento e documentos fornecidos pelas partes e observação do imóvel feita durante a perícia. Letra B, análise fundamentada pelo método da remuneração de capitais. E C, análise fundamentada pelo método comparativo. E D, análise fundamentada pela tabela de depreciação Ross-Heideck. Isso é muito importante, viu, pessoal? Porque essa tabela, ela mostra como a gente faz para calcular a depreciação do imóvel. O que seria a depreciação do imóvel? É a desvalorização que ele sofreu, né, ao longo do tempo com relação a própria situação dele ter sido deteriorado, a falta de manutenção, enfim, esse tipo de coisa. Então, os conceitos usados nessa análise, descritos aí um a um, depoimentos e documentos fornecidos pelas partes durante a perícia. Dessa maneira, ouvindo as partes juntando documentos, viabiliza o entendimento e o esclarecimento dos fatos. O método da remuneração de capitais, esse método é baseado no valor de venda do imóvel, que determina o aluguel como expectativa de rendimento do capital empregado. O método comparativo determina o locativo por comparação direta com imóveis semelhantes ao do objeto de ação, e a tabela de depreciação Ross-Heideck determina o coeficiente de depreciação
do imóvel. E aqui, pessoal, então, eu venho fazendo a conclusão e mostrando qual é o valor justo a ser cobrado por esse aluguel e fundamentando aqui embaixo, tá vendo? Eu coloco aqui que o valor justo é de R$7.000 e fundamento que o valor da venda do imóvel gira em torno de 698.570. Aí eu fundamento aqui que o valor de venda dos imóveis dessa região estão em torno de 714,285 por metro quadrado. Aí eu faço a conta aqui mostrando porque então que eu cheguei a esse valor aqui do imóvel, multiplicando o valor do metro quadrado pela área do posto. E assim eu vou mostrando item a item como é que nós chegamos a esse valor real para a locação desse imóvel, quer dizer, o valor realmente justo, né, para esse aluguel. Então, eu inclusive menciono a lei, eu menciono aqui a obrigação do locador garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado, que está baseado nessa lei, está fundamentado nessa lei aqui. E aqui eu faço os cálculos aqui da tabela de depreciação Ross-Heideck para mostrar a depreciação que o imóvel sofreu. Tá? Então, esse laudo está aqui disponível para quem comprou o curso de perícia, o curso de gestão de obras e perícia, no nosso módulo aqui avançado. Tá aqui embaixo na descrição para quem não comprou ainda. E nesse curso tem aqui muita coisa na aba arquivos, eu vou mostrar para vocês, está aqui, ó. Todo o material que vocês têm disponíveis são os slides das aulas, assim como todo o material para vocês baixarem e estudarem, aditivo de contrato, aterramento de containers, todos os slides, modelo de carimbo para a prefeitura, tudo sobre telhado, laudo de perícia técnica aqui de desabamento de creche, de incêndio de container, memorial descritivo de fracionamento, modelo de contrato. Gente, é muito material didático para vocês estudarem no nosso curso de gestão de obras e perícia. É um material riquíssimo aqui, disponível para quem comprar esse curso. Ele está aqui com tudo que vocês precisam para saber sobre como executar uma obra, como fazer a administração de tudo isso e como fazer a parte comercial. Tem RRT, modelo de projeto de fracionamento de terreno, que é um ótimo mercado de trabalho para arquitetos e engenheiros também. Enfim, olha só a quantidade de material didático disponível aqui na nossa sala de aula virtual do nosso curso aqui, ó, de gestão de obras e perícia, tá, pessoal? Então, é isso aí. Quem não comprou ainda, clica aqui embaixo, porque esse é um curso completíssimo para arquitetos e engenheiros. E é isso aí. Até a próxima aula. Bye, bye.